Olá! Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas na vida não é bem assim que funciona. Então eu queria dizer hoje para você algo que já é antigo, mas me chamou muito a atenção. Eu tenho certeza que alguns já conhecem este fato, mas alguns não conhecem. E que fato é este? Aconteceu de um casal muito jovem, recém-casado, o marido ficou desempregado e a situação complicando. Ele então disse para a esposa: olha, eu vou ter que ir em busca de um trabalho. Você fica aqui, próximo dos seus pais, e a gente entra em contato. Então ele saiu em busca de um trabalho. De repente ele encontrou uma pessoa, e essa pessoa disse para ele: olha, eu tenho um bom emprego para você, só que não é aqui, é longe, é distante. E sem celular, e sem rede social na época, ele aceitou e foi. E pediu apenas para avisar a esposa. Então avisa ela que eu vou demorar para voltar, mas eu vou em busca do nosso ideal. E ele foi para um lugar distante, muito longe. E quando ele chegou no local que havia sido destinado para ele, ele gostou do ambiente e começou a trabalhar. Depois de uma longa jornada até chegar ao local, ele começou a trabalhar e ali, um bom funcionário, a fio, trabalhou muitos anos naquela área onde ele foi designado. E o patrão gostou demais dele, porque ele era eficaz em tudo que ele fazia. Só que muito distante da esposa. A esposa perto dos pais, e ele foi em busca do objetivo, em busca do ideal. E depois de muitos anos a fio trabalhando, ele pensou: puxa vida, já faz tanto tempo que eu estou aqui, me casei e nunca vivi praticamente um bom tempo com a minha esposa. Foram um período muito pequeno que estivemos juntos. Eu preciso ir embora. Dinheiro não é tudo, eu preciso ir embora. E de repente, então, ele chegou no patrão e disse: olha, eu tenho uma notícia para te dar e eu preciso ir embora. A minha esposa, se é que eu vou encontrar ainda viva, tantos anos aqui com o senhor, sem mandar dinheiro para ela, sem nada, mas eu preciso ir, eu preciso voltar. Então o patrão, reconhecendo o trabalho dele, disse para ele: olha, eu vou fazer uma proposta para você. Eu, por mim, você ficaria, mas você tem que ir. Se você aceitar a proposta, a gente combina. E ele disse para o patrão: então, qual é a proposta? Ele disse: olha, você tem duas opções. Ou eu te dou agora, todos esses anos que você trabalhou para mim, eu somo, vejo quanto dá, os direitos que você tem, e você vai embora. Vai tocar sua vida, vai encontrar sua esposa, e ver o que você faz da sua vida. Agora, eu tenho uma segunda proposta. Eu não te dou o dinheiro, mas te dou 3 conselhos. E eu lhe garanto, você vai ser muito mais feliz. Ele pensou e disse: puxa vida, mas uma pessoa sensata sabe discernir na hora certa o que deve ser feito. Então ele disse para o patrão: eu aceito. Me dê os 3 conselhos, mas eu preciso ir embora. Então o patrão disse para ele: olha, nunca na vida corte atalhos, corte caminho para chegar mais logo, para ganhar tempo. Siga o caminho que precisa ser seguido. Então, esse é o primeiro conselho. Siga, se o caminho é esse, vai. Não procure atalho, atalho é perigoso. Segundo conselho: nunca seja curioso. A curiosidade já matou a muitos. Terceiro: nunca tome decisão precipitada. Ele concordou e o homem disse: olha, eu vou te dar 3 pães. Esses 2 você come a hora que você quiser, aonde você estiver, você é livre. Mas esse aqui, esse maiorzinho, você vai comer com a sua esposa na sua casa. Então o homem pegou os 3 pães e foi embora para a estrada. E tinha um trajeto a ser feito. Mas de repente ele encontrou com um rapaz e tinha uma bifurcação
Só que ele sabia para onde ele devia ir, mas ele decidiu ir para o caminho mais curto. E o homem disse para ele, olha, os 2 caminhos vai levar você na sua casa, no endereço que você quer. Só que por aqui por baixo é perigoso. Não é aconselhável você ir. Mas ele falou, tá bom, obrigado. Não deu orelha e foi. Alguns metros lá na frente, ele escuta um barulho e de repente ele olha 2 homens estraçalhados, uma onça desesperada. Então ele sai correndo, volta na bifurcação e fala, puxa vida, eu vou seguir por aqui, não compensa cortar caminho. E foi embora pelo caminho certo, salvando a sua vida. De repente bateu o cansaço, depois de muito caminhar, ele encontrou uma pousada. E nesta pousada ele conversou com o proprietário fez um preço acessível, mas ele não tinha dinheiro. Ele disse, olha, aconteceu isso comigo e eu estou sem dinheiro, mas eu queria passar uma noite, eu prometo que eu não vou incomodar. E o homem disse para ele, tá bem, então eu vou te arrumar um quarto aqui, você fica nesse quarto, pode dormir à vontade, descansa. Só que tem uma coisa, se você escutar algum barulho de madrugada, alguma gritaria, alguns pequenos desentendimentos, fica quietinho no seu quarto. Não sai para fora. Não, tá bom, tô tão cansado que eu vou deitar e vou dormir. E foi para dormir. Quando deu umas 3 horas da madrugada, aquela barulheira lá embaixo, um fuzuê, uma quebradeira, e ele deitado lá no quarto, mas a curiosidade é terrível. Ele escutou lá tiro para tudo que foi lado e aquela bagunça. E ele pensou com ele, não seja curioso. Ele se trancou e ficou quietinho até o amanhecer. Quando de repente amanheceu, ele desceu quietinho as escadas, achou tudo muito estranho. Quando ele olhou no salão, muita gente morta, muita gente. Então, quem aparece? O dono da pousada. Quando olhou para ele, disse, rapaz, ainda bem, só sobrou nós 2. Ele saiu daquela pousada e foi refletindo, puxa, não cortar caminho, deu certo. Não ser curioso, deu certo, deixa eu ir embora. E de repente ele chegando próximo à casa dele, depois de muito caminhar, ele olha a luz acesa, poucos metros da casa, ele observou e falou, puxa vida, um pão de resto. Mas de repente ele vê um vulto. Ele olha um homem junto com sua esposa. Ela basicamente sentada junto com ele, conversando. Aquele homem olhou no momento de fúria e disse, puxa vida, tantos anos longe dela, prometi para ela fidelidade, e ela vem e faz isso comigo, já sei o que eu vou fazer. Foi, pegou um machado, foi se dirigindo devagarzinho e disse, nem eu, se não é comigo, não é com ninguém, eu vou matar os 2. E de repente, quando ele está chegando perto, ele lembra do 3º conselho. Não tome decisão precipitada. Então ele chega bem devagarzinho, respirou fundo e disse, eu vou conversar primeiro. E quando, de repente, aquele homem, ele espera o homem sair, abre a porta devagar, e quando olha para ela toda feliz, o abraça, o beija, e ele então de cabisbaixo, triste pela cena que ele tinha visto, ela fala para ele, o que houve? Ele disse para ela, eu fiquei tantos anos longe de você, vivendo a fidelidade, trabalhando, tentando desfrutar da melhor maneira para nós,
Mas por fim foi tantos anos e mal deu para eu sobreviver lá. E no fim, na hora de vir embora, eu tinha um dinheiro para pegar, mas eu acabei aceitando 3 conselhos. Foi o que me levou a estar vivo aqui. Mas não sei se vou ficar por muito tempo, porque a cena que eu presenciei aqui acabou comigo. Pode ser sincera, vou te entender. Ela disse, o que você está falando? Cadê aquele homem que estava aqui com você na mesa? Ela então abriu o sorriso e disse para ele, aquele homem, eu vou chamar aquele homem. Ela então chama aquele homem, um jovem, bonito, viçoso, amável. Ela disse para ele, esse é o nosso filho. Quando você saiu, você me deixou grávida. Ele nasceu, cresceu, não te conheceu. Agora ele está tendo a oportunidade. Os 3 se abraçaram, sentaram à mesa e foram partir o pão. E ao partir aquele pão grande, meio que pesado, sem entender, ao abrir aquele pão, estava ali dentro a quantia de todos os anos que ele havia trabalhado na fazenda daquele patrão. Veja, ele conseguiu não cortar caminho, ele conseguiu não ser curioso e, acima de tudo, ele conseguiu não tomar decisão precipitada. E para fechar com chave de ouro, a família completa, com todo o dinheiro, de todo o tempo que ele havia trabalhado. Que isso nos ajude a refletir. A curiosidade mata. Cortar caminho, às vezes, fica mais longe do que se eu tivesse ido pelo caminho certo. Não tomar decisão precipitada nos faz viver, quem sabe, muito além do que a gente possa imaginar. Deus te abençoe.